falamos em departamento pessoal, muita gente ainda associa apenas a tarefas operacionais. Mas o papel do DP hoje em dia vai muito além. Envolve interpretação de legislação, acompanhamento das mudanças trabalhistas, o auxílio no planejamento financeiro da empresa e o fornecimento de dados para a gestão tomar decisões. A evolução do departamento pessoal nas últimas décadas se associa à tecnologia. Mas não para por aí. O que vem pela frente? Qual é o futuro do departamento pessoal? Para falar sobre esse assunto com propriedade, nós convidamos duas vozes que têm transformado a forma como o departamento pessoal é visto no Brasil. Cate Castro e Tati Castro, as gêmeas do DP. Empresárias, professoras e coordenadoras de curso de pós-graduação. Elas são referência quando o assunto é legislação trabalhista e previdenciária. Também são referência em desenvolvimento profissional. Com milhares de seguidores nas redes sociais e atuação em grandes empresas, ajudam a valorizar um trabalho que é essencial, mas muitas vezes invisível. Tati, seja muito bem-vinda ao Metadados Convida. Olá! Muito obrigada, que prazer estar aqui, falar sobre inovação, falar sobre tecnologia no DP. E na apresentação você falou muito bem que a gente traz voz a um papel que muitas das vezes ele é invisível dentro das empresas, mas a gente tem certeza que estamos no caminho e o futuro ele está muito próximo. Tati, muito bem-vinda ao Metadados Convida. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Realmente é um grande desafio, mas claro que com a tecnologia a gente vai vencendo essas barreiras. E hoje eu vejo que o maior desafio quando a gente fala de tecnologia e o DP para sair do operacional é aqui, ó, é a cultura e a mentalidade. E hoje esse bate-papo vai clarear muito a mente das pessoas que estão nos assistindo, dos gestores também, e ver que de fato o DP, aquele papel ficou para trás, e a tecnologia, quando a gente tem ela, a nossa aliada, ninguém segura. A gente só ouve elas introduzindo o assunto, já sente aqui que o bate-papo vai ser bom, que a conversa vai render bastante. Então, assim, o departamento pessoal não pode perder o que a gente vai falar aqui nos próximos minutos no Metadados Convida. Bom, Gurias, com tantas mudanças, uso crescente de automações, a chegada da inteligência artificial, o que os profissionais de departamento pessoal precisam fazer para acompanhar esse novo cenário sem perder a segurança na rotina que eles já têm aí estabelecidas e que é também um valor para os profissionais de departamento pessoal? Bom, com certeza, eu vou começar aqui, tá? Com certeza, o primeiro ponto é o que a Tati acabou de falar, é a forma como a gente enxerga. Então, se tem uma coisa que a gente sempre vem falando para os nossos alunos, para os seguidores, é que a gente precisa ter flexibilidade para se adaptar ao novo. O novo, por muitas das vezes, ele assusta. Mas basta a gente ver ao nosso redor como que é hoje a nossa vida quanto cliente, quanto consumidor. Até pouco tempo não existia a quantidade de conteúdo digital que a gente tem para aprender, para se atualizar. A forma que a gente consome, compra as blusinhas, nem se fala. Então, se for ver, o papel da tecnologia, ele mudou não só a nossa forma como ser humano, como cliente, mas também a forma que a gente é profissional de DP e RH. Basta parar para pensar há 5 anos. Tati está há 12, 13 anos na área, eu estou há quase 14 anos, tem uma diferencinha de um ano, mas se a gente parar para pensar de 10 anos para cá, Tati, é muita coisa que mudou. Sabe? Então, muitas situações que eram no papel, que tinha que ir lá na Caixa Econômica, ficar 3 horas para ser atendido, para dar errado o pedido do PIS, hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, se for ver, a inovação, ela vem até mesmo do próprio governo, não é só da gente. Então, eu fico pensando o seguinte, se hoje eu ainda tenho profissionais que são resistentes à mudança e não entendem a necessidade e principalmente a importância da tecnologia, são profissionais que daqui a pouco estarão para trás no mercado de trabalho. E isso não sei eu que estou falando. Basta ver vaga de emprego. Veja a vaga de emprego. Hoje em dia, obviamente que eu preciso de um bom conhecimento em legislação trabalhista, em cálculos e social. Ele não é mais um diferencial, é uma obrigação. Ele é a base. Mas quando eu tenho um profissional que entende o papel da tecnologia e coloca isso no seu dia a dia,
eu tenho um profissional que ele é muito mais preparado, e não é para o futuro, não, é para agora e para o presente. O TP é uma área que vem crescendo muito, a gente percebe isso. Profissionais que vêm sendo reconhecidos, começam a ter destaque, começam a ocupar cargos estratégicos dentro da empresa, mas isso está unindo o quê? Conhecimento teórico, em legislação também, junto com a tecnologia. E isso, gente, transforma a vida, sem dúvidas, porque a gente vive isso no nosso dia a dia, né, Tati? Perfeito. E, de fato, o que a gente precisa para ontem é se adaptar à mudança. Tem uma frase que eu não lembro exatamente agora de cabeça, mas ela fala que aquele que sai à frente do outro não é o mais inteligente, não é o mais bonito, mas sim aquele que consegue se adaptar às mudanças. E a gente percebe muito isso dentro da nossa profissão, porque cada dia tem uma novidade. Ou lugar que gosta de ter novidade. Mas se a gente não para se atualizar e principalmente se adaptar à mudança, nós vamos ficando para trás e o sistema ele vai, de fato, engolindo a nossa profissão. Não tem para onde fugir. Tecnologia hoje tem que andar aqui, ó, de mãos dadas. E a gente fala um pouco sobre esse papel mais operacional do departamento pessoal. Tem muita empresa que coloca o DP ainda nesse papel, ou muitos profissionais que se enxergam também apenas com esse tipo de função. O que muda na prática quando o DP assume uma postura mais inovadora e mais conectada com o futuro? Tá, aqui a gente traz uma diferença sobre o DP operacional e o estratégico. O estratégico traz a tecnologia, tomada de decisão. Qual que é a principal diferença que eu vejo nesses dois perfis? O DP operacional, que a gente sabe que a grande maioria ainda está fazendo essa parte, é o DP reativo. O que é o DP reativo? Sabe aquele apaga incêndio? A gente só entra em ação depois que tem um problema? Esse é o DP operacional. Tive um problema na rescisão, tive um problema na admissão, eu resolvo depois que aconteceu o problema. Quando a gente fala de estratégia, estou falando de um DP proativo, aquele que tem dados, aquele que observa o nível de falta, de atraso, de hora extra e senta na tomada de decisão com o gestor. Porque hoje o departamento pessoal, a gente tem todos os dados na mão. E quando a gente tem dado, a gente convence tudo. Todos os números estão aqui e muitas das vezes a gente está focado o quê? No operacional, apagando incêndio. Então, hoje, para mim, essa com certeza é a maior diferença. E até complementando o que a Tati falou, quando a gente olha para o DP operacional e o não operacional, aqui eu tenho uma grande diferença. Recentemente teve uma publicação do próprio LinkedIn, que ele listou as 25 profissões que estão em alta durante esses 3 anos. E para minha surpresa, tem lá especialista em folha de pagamento. Ele não falou que é o auxiliar de DP, é o estagiário. Nada contra, pelo contrário, todo mundo começa. Mas ele está falando daquela pessoa que entende de lei, daquela pessoa que entende tecnologia. Então, essa pesquisa ela mostra o quanto que nós precisamos unir, nos capacitar e junto colocar a tecnologia para o quê? Usar o papel estratégico dentro da empresa. Então, é orientar o gestor. Eu sempre gosto de contar um caso que eu tive que isso marcou a minha carreira. Eu recebi um cliente que ele era desonerado. Para quem entende de desoneração sabe que é bem complicado, é bem complexo para entender. Quando ele chegou para mim, foi em maio. Então, quando a empresa vem em maio, ela não pode retroagir. Se ela optou pela desoneração, é o ano inteiro. Quando eu fui observar a receita dela, o faturamento que ela tinha, com o valor total da folha de pagamento, ela estava pagando todo mês, hein? Cerca de 12 a 15 mil a mais. Uau. Todo mês. Sendo que lá em janeiro, se tivesse feito o recolhimento correto ou a orientação correta, esse é o valor que ela não estaria tirando do caixa dela. É um valor que poderia investir em benefícios para os colaboradores, poderia investir em várias coisas. Então, teve que ficar durante o ano inteiro pagando por algo que poderia ser visto antes. Por isso que a gente fala, essa é a diferença do DP operacional. É aquele que olha para o resultado, é aquele que olha para o negócio. E, principalmente, o DP tem que quebrar essa barreira de ser só operacional. Eu sei que a rotina, Flávia, ela é desgastante. Eu falo isso porque a gente vive isso. Então, não vou falar que é algo que a gente não viva. É prazo, é cobrança, é muita mudança. Então, eu sei que o tempo, ele é muito curto para a gente. Mas enquanto eu estiver olhando somente para a operação, é o que a Tati falou, só apagar incêndio, ou achando que tudo é pastelaria, eu não consigo ter um olhar mais analítico, mais detalhado. Vou continuar errando, entregando as coisas fora do prazo ou em cima da hora e gerando insatisfação de todo mundo. Porque de nada adianta eu falar de um treinamento e desenvolvimento, de nada adianta eu falar de um clima organizacional se o básico não está sendo bem feito. Não existe clima organizacional
que seja muito bem avaliado, uma avaliação de desempenho perfeita, se o salário está em atraso, se o vale-transporte foi descontado errado. Então, quando eu olho para isso, eu olho para a base, eu começo a ter resultado. E para finalizar essa minha fala, que, gente, quando eu falo sobre isso, eu me empolgo. DP é sobre números e pessoas. A gente não tem que ter essa barreira limitada que, não, mas empregador... Não, uma empresa foi feita para dar lucro. E nós somos o coração da empresa. A gente está falando de números e de pessoas. Então, é algo muito importante. Quando eu entendo isso, eu começo a virar esse jogo. A maior parte das empresas, a folha de pagamento é o maior custo, inclusive. Então, passa ali pelo DP um dos maiores ou o maior custo do negócio. Sim. Na verdade, a gente vê como custo, mas tem que virar essa chave, tem que ser investimento. Isso me fez lembrar... Muito bem colocado. A gente não tem pessoas, não tem lucro. Logo, é investimento. Eu lembro que uma vez, isso deve ter uma média de uns 9 anos. Foi antes da gente ter o nosso próprio escritório. Uma frase de um cliente, ele marcou minha vida. Ele falou assim, Tati, você só me manda boleto. Quando eu penso na Tati, eu penso em dinheiro saindo do caixa. E naquele momento eu falei, poxa vida, só que eu estou agindo assim com ele. Eu só entro em contato para mandar guia de FGTS, para mandar INSS, para mandar cálculo de rescisão, para mandar boleto de sindicato. Então, por isso que o DP ele é visto muito como custo. A gente tinha que virar essa chave e mostrar como investimento. Naquele momento eu fiquei pensando muito sobre aquela frase que ele soltou brincando, mas que eu levei pro coração. Foi real, não foi brincadeira, não. Foi bem no alto. Eu falei, não, tá errado isso daí. Menina do boleto. Menina do boleto. Aquela brincadeira que vem para trazer alguma coisa, né? Vem com uma reclamaçãozinha ali no fundo. Bom, meninas, muitas mudanças geram insegurança, não só para os profissionais do DP, mas inclusive como lidar com o medo de errar, o medo das novas tecnologias e também com essa pressão por fazer o trabalho do dia e por estar sempre atualizado. Bom, o primeiro ponto é saber que você vai ter medo, isso é normal. E que vai errar. E que você vai errar. Por aí. Não existe aquela pessoa que bate o pé e fala, eu nunca erro. Erra sim. Eu costumo falar que os melhores também erram. Eu tinha uma turma da pós que ficava zoando comigo. Gente, os melhores também erram. Eu erro. Isso faz parte do ser humano. Só que a gente precisa, de fato, aprender com o nosso erro e o erro do outro. Eu não tenho que esperar acontecer algum problema para depois resolver. Lembra do DP reativo e proativo? Então, primeiro ponto, a gente tem que ter a consciência de que teremos medo, dependendo da mudança, e também a gente vai errar em algum processo. Só que a gente está no mercado de trabalho que, de fato, tem a pressão. Enquanto eu tenho a parte burocrática, que não tem como fugir, cumprir prazos, legislação, tudo bonitinho, eu preciso me adaptar para ontem às novas mudanças que vão ocorrendo. Por exemplo, pode ser uma mudança muito boba, mas eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas que para fazer um cálculo tem que ter uma calculadora na mão. Se for para fazer pelo computador, ela não consegue. Eu quero consultar uma data. O que ela tem na mesa? Um calendário. Eu falo isso porque hoje a gente pode, quando fala de tecnologia, pensa em coisas mirabolantes, aquele negócio todo sofisticado, e não é. Tem que começar pelo mínimo. Então, se você é o perfil que gosta muito do papel, é muito operacional, começa pelo básico. Tira uma calculadora, faz pelo notebook, tira um calendário, faz uma agenda no Google, algum outro aplicativo, para você começar a entrar na parte tecnológica e começar para ontem. Porque a gente tem aí coisas muito avançadas e isso facilita muito a nossa jornada. Quando eu tirei a calculadora de mim e o calendário, parece que eu não rendi. Eu ficava perdida. Já hoje em dia, o meu trabalho é meu notebook, minha garrafinha de água, zero papel. Para mim é tudo na tecnologia. Ferramenta de lembrete, sistema em nuvem, absolutamente tudo eu tenho hoje na palma da mão. Isso facilita muito a nossa rotina. Lá vem a Cá falar do papelzinho dela. Eu sou o perfil de pessoa que gosta do notebook, mas as minhas anotações diárias estão do meu lado. Agora eu sou a pessoa que eu vou retrucar. Não estranho, porque a gente gosta de trazer esse ponto, assim, polêmico dela, polêmico. É legal, tem gente que gosta do papel. Meu ponto de vista como Tati, ela pode gostar do papel, só que um dia ela tá trabalhando de escritório. No outro dia, a gente tem um evento, tá longe, e cadê a anotação das tarefas do dia?
Eu gosto de deixar no celular e no notebook, porque geralmente são esses dois equipamentos que a gente anda para tudo que é lugar. E é compartilhado, né? E é compartilhado. Então, ela sabe qual é a minha rotina de hoje, a minha agenda. Se eu deixo num papel na minha casa, estou no sul com você, e aí? Como que fica? Então, eu trouxe aqui meu ponto polêmico. Acho que eu me dei mal agora, viu? Vou ter que mudar meu pensamento. Eu gostaria de acrescentar algo aqui na fala dela, Flávia, que eu acho muito interessante quando eu falo de erro, de pressão no dia a dia. Eu vejo que o principal ponto nesse sentido é o autoconhecimento. Porque antes de um profissional, tem um ser humano. E um ser humano que tem muitos sentimentos, tem medos, tem ansiedade. Não adianta a gente falar que a vida pessoal não interfere na profissional, porque interfere muito. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, eu consigo lidar muito melhor com aquele erro. Então, a forma que eu vou lidar com o erro é diferente da Tati, é diferente de você que está aqui com a gente. Então, quando a gente se conhece, é diferente. Então, quando eu erro com algo, eu fico muito chateada. Eu me sinto assim, a pior profissional do mundo. Depois passa. Eu sirvo, pego aquilo como lição. Não vou errar de novo nisso aqui. Se você tivesse ideia, o tanto de boleto de sindicato que eu já deixei de mandar na vida, eu não sei nem o que eu tô fazendo no DP hoje, entendeu? DARF, então, aqueles DARF que vinha separado, DARF de sócio. Tem um monte de sócio por aí que eu acho que até hoje não recebeu o IRD. Olha, eu me expondo, gente. Vida real. Isso acontecia, não mais. Porque comecei... Não mais, que unificou agora. Unificou, ainda bem. Mas há alguns anos, início de carreira, obviamente, né? Eu tinha esse problema, então eu comecei a me cobrar muito. Mas quando a gente se conhece, sabe o nosso perfil, é diferente. E para dar uma aliviada na pressão do dia a dia, nas cobranças, procurar fazer algo que te faça muito bem. Sabe, às vezes é 2 minutinhos que você para e lê um versículo da Bíblia, 2 minutinhos que você para e vai ler sobre algo que você gosta, um romance, no horário de almoço. Conversa, liga para o seu filho que você ama, quem tem a oportunidade ainda de ter mãe, liga para sua mãe, conversa. Procura fazer algo para dar uma aliviada, porque a pressão ela é muito grande. E de verdade, Flávia, eu vejo que no futuro, que já é o hoje, essa pressão ela vai acabar aumentando. E não é só sobre o DP, não. São todas as áreas. Porque o ser humano tá na agilidade, tá assim, numa pressa que é tudo para ontem, que se a gente não tem uma saúde mental equilibrada, a gente não se conhece, infelizmente a gente sabe que fica muito complicado lidar com esse tanto de pressão. Para mim é tranquilo, porque eu tenho minha irmã do meu lado, então deixa eu ficar mais leve. Se um dia eu tô estressada, eu falo, Tati, eu vou sair do DP. Ela fica, não, cá, fica. E aí, então, fica uma motivação diária aqui do meu lado. Fofa. Elas são divertidas, bem-humoradas, trazem isso para o trabalho também. Sim, então a gente acaba surtando com tanta coisa. Às vezes a gente tá aqui trabalhando, começa a tocar música que a gente gosta, eu levanto e já fico, opa, vamos dançar. Aí dá uma aliviada. Tá certo, tá certo. É assim, né? Como vocês falaram, o departamento pessoal é sobre números, é sobre pessoas. Também a gente precisa estar bem para cuidar de tudo isso, né? Com certeza. Gurias, e vocês acreditam, tem uma preocupação assim que não é exclusiva do DP, é uma preocupação de muitas profissões, né? Que é a substituição pelas máquinas, pelas automações, pela inteligência artificial. Mas vocês acreditam que o trabalho humano do departamento pessoal pode ser substituído pelas novas tecnologias? Ou elas são um apoio, elas vêm justamente para ajudar a ter mais controle, mais confiança na hora de fazer as atividades aí profissionais? A minha resposta é depende. Depende de como que hoje o departamento pessoal está trabalhando. Por exemplo, se eu tenho um DP que só faz Prolabore, faz o básico do básico, uma admissão e um Prolabore. Hoje em dia, tem sistema que faz isso. Já faz a integração da admissão, já faz o próprio fechamento do Prolabore, o cálculo. Essas pessoas aqui, muito básicas, muito auxiliares, elas vão perder para a inteligência artificial. Mas, em contrapartida, lembra do LinkedIn que a Kátia comentou? O especialista. O especialista, ele nunca será superado por uma inteligência artificial. Porque a gente está vivendo em um momento de muita parte robotizada. Sabe quando você liga num convênio médico, você quer tirar uma dúvida? Digite 1, digite 2, aí tem aquele monte de coisa que fala, eu só quero falar com o atendente. Então, eu vejo que hoje, qual que é o grande diferencial do DP para ficar à frente da tecnologia, da inteligência artificial, que ela é nossa aliada? É a parte de consultoria.
A Flávia teve uma dúvida na folha de pagamento. Ela não vai ficar digitando digite 1 para tirar dúvida de admissão, digite 2 para dúvida de rescisão. A Flávia quer ligar e quer tirar dúvida sobre aquele valor do 13º. Ou ela vai colocar a rescisão no chat GPT e falar, analisa para mim. A Flávia vai falar o quê? Eu quero ligar para aquela moça do DP, que ela é especialista, e eu vou falar com você, que é, de fato, atendimento humanizado. Hoje, tecnologia vem para ajudar na rotina, para quem é especialista. A gente está vivendo uma era que é muita inteligência artificial e pouca inteligência humana. Então, a gente precisa focar na inteligência humana para ter um melhor atendimento humanizado para o nosso cliente. Quem fizer isso terá, digamos que a melhor pessoa do mundo, a inteligência artificial. E é um mar de oportunidade também, né? Vai trazer dados, principalmente traz tempo e menos erro. Mas a parte de consultoria e contato humano, esse aqui nunca vai ser superado. Mas se pensar naquele profissional, que é o profissional que aperta o botão, que faz tudo no automático, ele corre um sério risco. Então, o profissional que não se atualiza, que está ali fazendo a mesma coisa há 20 anos, que a gente sabe que isso existe, ele é um profissional que está arriscado nos próximos meses e nos próximos anos. Então, se ele não buscar estar por dentro das inovações, das atualizações, ele pode sim ser substituído. Por isso que a Tati falou que depende. E a gente vê isso no dia a dia como consumidor. Quem aqui gosta de ir no Mac? Exemplo clássico, né? Você vai no Mac hoje em dia, dificilmente tem uma atendente no caixa para pegar seu pedido. Você faz aonde? Naqueles caixas de autoatendimento, você vai no mercado, você passa sua compra. Então, são situações do nosso dia a dia que eu posso parar para pensar e refletir dentro da minha área. Peraí, se é um trabalho que é extremamente repetitivo e é totalmente ali manual, eu tenho um robô que vai fazer isso melhor que um ser humano e muito mais rápido. Então basta parar para pensar que hoje em dia eu tenho vários softwares de folha de pagamento que já automatiza boa parte da minha folha. Ela vai processar a folha automática, vai salvar os arquivos e vai deixar lá na sua rede, no seu servidor. Então, aquele trabalho, por exemplo, de um estagiário que é repetitivo, que não está evoluindo, ele pode correr um risco também. Então, de novo, eu falei do estagiário, que geralmente começa por algo ali básico. Mas até mesmo quem está iniciando na área tem que tomar esse cuidado. Eu estou iniciando na área, eu iria aprender muita coisa, mas eu preciso ter esse cuidado para não me tornar aquela pessoa que o robô poderia estar fazendo aquele trabalho. Então, essa é uma provocação que a gente traz aqui para cada um analisar. E isso não é sobre cargo, não é sobre posição. É sobre a sua execução. São coisas totalmente diferentes. E a minha pergunta é sobre isso, justamente. Para quem está começando na área, como dar os primeiros passos? O que fazer primeiro? Ok, estou numa fase mais operacional ainda, também tem que aprender o básico para conseguir chegar a posições maiores e tal. Mas qual caminho seguir? O que vocês orientam? A minha primeira orientação, e você dá a sua em seguida, certo? Minha primeira orientação, não entra enquanto é tempo. Não entrou, então nem entra. Brincadeira. Dá tempo de desistir, gente. Ainda dá. Depois é um caminho sem volta, tá? Você vai gostar tanto que não vai querer mais voltar. Pode, Tati. Era essa a sua orientação? Essa era a minha orientação. Realmente, é uma pergunta que a gente fica refletindo, porque nós sabemos, quem está começando, é muito difícil as empresas darem uma oportunidade, porque exige experiência, e a gente sempre se pergunta, como que eu posso exigir experiência se as empresas não dão oportunidade? Aqui no nosso escritório, praticamente 100% de todas as colaboradoras que a gente teve, a gente pegou do zero. Então, é uma estagiária, está saindo da faculdade, a gente pega literalmente na mão e ensina tudo bonitinho. Só que essa pessoa, ela precisa demonstrar interesse e esforço. Eu, Tati, falando como gestora, eu sempre comento, meu problema não é a pessoa não saber, é não se interessar em aprender. Então, se eu tenho hoje um estagiário, um auxiliar que está querendo entrar na área do departamento pessoal, demonstre interesse. Você não precisa dominar tudo disso, porque é impossível, mas você precisa demonstrar interesse e saber que tem uma tecnologia que vai te ajudar no dia a dia. E isso a gente consegue perceber, né? Sim. Você pega ali uma pessoa que está querendo entrar na área, que quer começar, uma ótima dica é você começar indo em eventos. Sim. Participa de evento, participa de palestra, tem muita coisa boa, gratuita.
participa de webinar, vai pegando certificados. Isso vai mostrar que você é uma pessoa que não tem experiência, mas que está em busca. E isso é um baita diferencial. Que é uma pessoa conectada. E a gente já tem aquela ilusão de que eu vou entrar na empresa, o fulano vai me ensinar. Não, o esforço vem do outro lado também. E quando a gente tem a tecnologia disputando aí o mesmo espaço, aí que a gente precisa mostrar o diferencial. Tati, comecei agora. Como que eu demonstro meu diferencial? Demonstrando interesse e principalmente procurando se capacitar o quanto antes para fazer atendimento. Lembra que eu falei? O atendimento não será substituído por uma pessoa. Eu quero falar com a Flávia. Eu quero entender essa situação. Não vai ser com um robô, vai ser com aquela pessoa. Então, quanto antes aprender o processo, entender a legislação e começar o atendimento e se tornar especialista, melhor ainda. Mas, de fato, não é um caminho fácil a percorrer. E, claro, né? Criar novos networking, relacionamento, conexões. Por isso que participar de eventos é fundamental, porque às vezes a porta que você precisa, ela está do seu lado. É uma conexão que você faz na sua vida que vai mudar completamente a sua trajetória. Então, sair um pouquinho da caixinha, pensar justamente nisso para buscar entrar no mercado e de verdade. Uma vez que você entra na área de DP, você não fica sem emprego. Não fica rico, porque eu acho que já desisti dessa hipótese. A gente não fica rico. Mas tem emprego. Tem emprego. Dá para comprar uns Mac. Então, a pandemia trouxe isso. Enquanto muitos estavam desempregados, se tem uma coisa que a gente teve foi trabalho. É verdade. Gente, falando um pouco aqui da minha experiência, eu não sou formada na área de departamento pessoal, sou jornalista de formação, mas produzo conteúdo na área de departamento pessoal e assim, eu tenho que dizer que realmente é apaixonante. Muita gente que vem da minha área acha que é muito difícil ou que é chato, mas quando a gente vai conhecendo todos os meandros, né, o jornalista não tem tanta habilidade com número. Mas quando a gente vai conhecendo assim, todos os meandros, a parte da legislação, entendendo quão complexo é lidar mesmo com isso, porque sem um básico bem feito, tu não vai passar para a próxima etapa dentro das empresas. Então, assim, realmente, o departamento pessoal é uma área que ele é fundamento, é base para qualquer empresa. Então, a gente fica assim, realmente feliz em contribuir dessa maneira, quando a gente trabalha com uma coisa que ajuda a formar a base para que o resto possa ser melhor, né? Mas eu queria saber de vocês também sobre, olhando daqui para o futuro, o que vocês acreditam que vem por aí no departamento pessoal, quais tendências, transformações estão batendo a porta? Bom, primeiro ponto, inúmeras mudanças na própria legislação e sistemas do governo. Isso é algo que já faz parte da rotina, eu nem diria que é futuro. Mas, com certeza, a principal tendência do futuro muito próximo, diria que daqui 1 ano, 2 anos, é cada vez mais a gente desenvolver nossas competências, nossas habilidades comportamentais. Então, eu preciso ter aquele profissional que ele é um combo completo. Ele é muito bom na operação, mas ele sabe muito bem se comunicar, que é a principal tendência do DP, é a comunicação. Então, a comunicação não é a pessoa que está ali na frente gravando um vídeo, está palestrando para 1000 pessoas, não é sobre isso. Mas é a comunicação de saber se comunicar bem, ser assertivo, saber explicar para um cliente, saber que cada um tem um perfil diferente para entender aquilo que eu estou informando. Então, com certeza, a tendência que já vem dominando o DP e vai crescer cada vez mais é a comunicação. Então, esse tipo de habilidade é fundamental, mas também parte de inteligência emocional, que vem de conta com o que você perguntou, pressão, cobrança. Cada vez mais isso vem aumentando. Então, se eu não tenho um equilíbrio emocional e não sei me comunicar, eu vou começar a encontrar muitos desafios pela frente. Porque essa comunicação é com o meu cliente, é com o meu gestor, é com os meus colaboradores, é com o governo. A todo momento a gente vem se comunicando. Então, essa é uma tendência que vem crescendo muito. Comunicação. Essa, sem dúvidas, para mim, é o que ganha disparado, entre outras habilidades, como a própria flexibilização, né? Então, tem a flexibilidade ali no seu dia a dia, ter um jogo de cintura para poder lidar com as situações do dia a dia também é fundamental. Sim, só complementando o que a Kati disse, eu acredito que as relações de trabalho elas vão mudar muito daqui para frente, principalmente com a entrada muito forte da geração Z do mercado de trabalho. A gente vê que o perfil deles vem completamente diferente das outras gerações. E o governo ele vai ficando de olho, vai se adaptando de forma lenta, mas aos poucos vai se adaptando. Então eu vejo que com o passar dos anos, a nossa CLT ela vai ter muitas alterações. E ficar de olho nessas mudanças
ela é fundamental. Então, precisa ter uma boa comunicação, ter uma boa inteligência emocional, fundamental, mas, de fato, acompanhar quais são as tendências e mudanças que vêm de acordo agora com a geração Z, porque a gente tem pessoas que já tive até um relato de uma menina que pediu demissão da empresa porque não estava conseguindo ir para a academia. E como que a gente acaba lidando com esses conflitos de geração? Isso interfere muito na relação trabalhista. E muitas das vezes a empresa, se ela é menor, ela não tem um RH, ela não tem um advogado, mas ela vai ter um departamento pessoal. Pode ter certeza que esse gestor, ele vai perguntar para a pessoa do DP, será que a gente está preparado para poder sanar essas dúvidas e trazer soluções? E talvez você fique até pensando, nossa, mas o que tem a ver a geração Z com o DP? Tem tudo. Porque se eu tenho um benefício que hoje em dia a geração Z prefere nesse formato, ok. Mas esse benefício tem embasamento legal? Como é que eu vou conceder isso para o empregado? Como é que eu vou pagar? Isso vai ter incidência? Qual o custo que vai aumentar da minha folha de pagamento? Então, o DP, ele tem que se adaptar a essa mudança também. Eu sempre falo que o DP, ele é chique. Nosso departamento, ele é muito chique. Porque eu vou impactar diretamente no caixa da empresa se eu faço a contratação errada, por exemplo. Era para contratar no contrato X e no Y. Custo errado. Impactou financeiramente. E vai impactar onde? Geração de emprego. A gente está passando aonde? No jornal. Às vezes você está ali almoçando, está jantando, aí aparece notícia. De acordo com os dados do CAGED, a quantidade de empregados admitidos, demitidos. Aí você fala, poxa, gente, não é na hora de jantar, o DP me esquece. Mas isso é chique, gente. Olha só, é muito elegante. Então, pensa que o nosso trabalho ele vai impactar a empresa. Se eu tenho algo desestruturado, trouxe prejuízo, impacta o financeiro daquela empresa e, consequentemente, pode impactar na geração de emprego também. Então, é algo muito complexo, por isso que mudanças de geração, novas profissões que vêm surgindo. Tem profissão que ela é regulamentada? Ela pode? Ela existe? É proibida? Peraí. Então, tudo isso a gente tem que estar por dentro também, que é um baita desafio, viu? É muita pressão. Elas entregam tudo, inteligência, carisma, bom humor, e foi assim nessa entrevista. Meninas, muito obrigada por terem aceitado participar aqui no Metadados Convida e trazer todos esses esclarecimentos aí sobre a rotina. A gente falou um pouco sobre como é o DP já agora, quais as exigências do presente e também para o futuro. Muito obrigada. A gente que agradece, eu ficaria aqui por mais 5 horas, batendo um papo, né? A delícia falar sobre isso. E com certeza espero que a gente tenha contribuído para todos vocês que estão aqui conosco. Sim, e a minha dica final é: não desista do DP. Se você não entrou, pode entrar, tá bom? Não considera o que ela disse. Foi brincadeira. Obrigada. Obrigada. Você que assistiu a nossa entrevista até aqui, confira também as outras entrevistas do Metadados Convida e siga lá as gêmeas do DP e a Metadados para receber outras dicas do mundo do DP e do RH. Até mais!